ficar de maneira anônima para então estar gerando ciúme, fofoca, calúnia, tentando gerar divisões nos lares, nos casamentos, entre irmãos, nas congregações, em todas as áreas que tem o ser humano. E Belial não é inimigo só das pessoas que confessam o nosso Salvador, como o nosso irmão Lindomar Filho hoje na sua participação falou sobre Mateus 10, 32 e 33, a respeito só dos que confessam ao nosso Salvador publicamente. Belial não é inimigo só desses. Belial é inimigo da humanidade. É inimigo de todos. Às vezes aqueles que não estão no bom combate, não estão na causa, não estão de maneira pública fazendo a sua parte, como foi citado pelo nosso irmão, em todas as áreas, e não só no templo, na casa de oração, no lugar de reunião, Belial está querendo o máximo possível que ele conseguir brecha, oportunidade, entrar de maneira sorrateira e ficar, aspas, no nosso meio, perto de nós, para minar o território. E como é que ele mina? Ele não pode, de uma maneira direta, nos atacar, porque ele não pode mover e mexer no nosso livre-arbítrio. Deus colocou uma proteção soberana no livre-arbítrio de todo ser humano. Então, ele vai agir em momentos de brecha, ele vai insinuar, ele vai oferecer, ele vai aproveitar um momento de vacilo, onde nós não tivermos com a carne quebrantada, buscando a Deus e na dependência deles, atento com a palavra do Evangelho, e aí ele vai agir. Observe o tanto que isso é sério e delicado, meus irmãos. O apóstolo Pedro, servo de Deus, caminhou com o nosso Senhor fisicamente, teve esse privilégio. Olha que o que eu estou falando não é do pastor Lindomar, não é do irmão aqui ou outro ali, conhecido no Brasil e fora do Brasil, como nós conhecemos vários. Eu não estou falando de um servo de Deus que eu respeito muito, servo de Deus, Deus continue guardando, que eu continue perseverante na palavra do Evangelho até o fim, pastor Tupirani, pastor José Irion, pastor Paulo Júnior, entre outros. Eu não estou falando desses irmãos que perto do apóstolo Pedro, nesse sentido da causa e do trabalho, nós somos insignificantes. No sentido da quantidade do trabalho e da obra feita, da dedicação, pode se tornar mártir pela causa. Agora observe que o apóstolo Pedro, servo de Deus, com essa qualidade e essa competência, com ensinamento direto da boca do nosso Salvador, no sentido físico, em um momento de brecha, Belial, que está em derredor, procurando um momento para agir na brecha, Satanás entrou nele. E no momento ele, servindo a Deus, ajudando na causa, quando pensa que não, no momento de brecha e vacilo, Jesus, o nosso Salvador, estava expulsando e falando: sai dele, demônio, afasta de mim, Satanás. Então, meus irmãos, devemos estar atentos e vigilantes, porque nenhum de nós estamos blindados ao ponto de dizer assim: eu não preciso quebrantar minha carne, eu não preciso jejuar, eu já estou santão ou santona, eu agora só empinar o nariz e pensar que estou por cima da carne seca. Nenhum de nós, independente da posição que ocupamos no reino e na causa, nenhum de nós somos super-heróis, somos homem de aço, mulher maravilha, blindados. Nós devemos estar o tempo todo atento, pedindo Deus graça, misericórdia, vigilante, um olho na escritura do Evangelho, um olho nos sinais, para não cairmos nesta falha, porque o inimigo vai agir sempre nas nossas brechas. E essa carta, esses que ficam escondidinhos, que fica camuflado, entre esses está essa casta, que só pode ser expulsa com jejum e oração. Observe que é um trabalho mais intenso, é algo mais forte nesse sentido. Então, o jejum, fundamental na nossa vida cristã, em muitos sentidos, em muitos aspectos, mas esses nós devemos lembrar sempre, estar com eles claro. Vamos recordar. O primeiro tópico que não devemos fazer é o jejum para aparecer para os outros.
O segundo tópico, o jejum que nós vamos estar fazendo e propagando, colocando para todo mundo ouvir. Se for preciso, coloca no microfone, no carro de som, na internet, divulga o máximo. Não. Não, porque perde-se todo o sentido e o efeito benéfico que ele pode ter em nosso favor, pela graça e a misericórdia de nosso Salvador. No terceiro tópico, nós temos esses 3 pontos que são o jejum das maneiras corretas que nós devemos fazer. Por gratidão, para quebrantamento da nossa carne e buscarmos um revestimento da parte de Deus, uma capacitação pelo Espírito Santo que está conosco, enviado pelo nosso Salvador que está à direita do Pai, e o nosso Consolador está aqui para nos consolar, nos fortalecer, nos instruir, dar discernimento e assim por diante no nosso dia a dia, no nosso caminhar. E nos fazer perceber quando está uma jogada de Belial para nos dividir, para fazer, ao invés de nós guerrearmos, olhe bem aqui para a minha face, isso tem destruído muitas famílias, isso tem destruído muitos casais, isso tem destruído muitas congregações no sentido da comunhão e a força espiritual que há para expulsar as castas malignas das trevas quando um corpo, uma congregação, uma família, um casal está unido. Ele está dividindo as pessoas e agindo de uma maneira sorrateira que engana muitos de nós no sentido de ser humano. E ao invés de nós lutarmos e guerrearmos contra a causa, o causador dos males, ele nos engana, pode nos enganar se não estivermos vigilantes e colocar a gente para lutar contra as pessoas. E aí, de um lado, um fica atacando e agredindo a pessoa. E do outro lado, a gente é humano, tem limite, presta atenção. A pessoa está ali jogando pedra, atirando pedra. Isso dói. A gente, automaticamente, a vontade da carne é dar o troco. Se a pessoa estiver jogando pedra lá de longe, imagina a pessoa, nós estamos aqui na capital do nosso estado, e uma pessoa fala assim, eu estou aqui na cidade de Anápolis, segura aí que eu vou te lançar uma pedrada, se prepare. E lança. A gente fica com o braço cruzado, bem tranquilo. Lá, 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 lá. Tô nem aí, lá, 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 lá. Por quê? Porque uma pedrada lá de Anápolis não vai chegar aqui na capital para me acertar. Nesse sentido físico. Agora, se é uma pessoa que está perto, vai observando como é que é a jogada de Belial. Ele não vai usar uma pessoa lá de longe. Por quê? Porque não vai te afetar. Ele vai buscar uma brecha de uma pessoa de perto, para a pedrada ser certeira e te ferir. E aí, de outro lado, a gente vai querer dar o troco. É uma reação humana. E nessa jogada, o inimigo Belial vai se alojando e vai ganhando espaço. Agora, quando nós estamos atentos, buscando de Deus, através do jejum, com os princípios da palavra do Evangelho, que o nosso Salvador ensinou, um jejum que é feito em oculto, um jejum que é feito entre a gente e Deus, o Pai que está no céu, que vem em oculto, Ele nos recompensará. De que maneira? Da maneira que cada um de nós precisamos, carecemos nessa batalha espiritual. E aí nós vamos estar revestidos pela sua palavra, pelo discernimento do Espírito, e quando o inimigo vir agir perto de nós vamos ter o discernimento do que é questão humana, o que é questão diabólica e o que é questão secular, corriqueira do dia a dia. E nós vamos saber diferenciar para, com clareza, certeza e segurança, através do conhecimento da palavra e do discernimento do Espírito, para não colocarmos culpa no maligno quando não for ele, for a pessoa. Muita gente, por falta de conhecimento do Evangelho, por falta dessa busca verdadeira da palavra e uma separação com Deus, para buscar em Deus, através do Espírito Santo, esse discernimento, coloca toda a culpa em Belial, ao ponto de, às vezes, a gente imaginar que ele está lá no cantinho, precisando até de um trabalho, entre aspas, psicológico. Você está jogando toda a culpa em cima de mim. Isso aí não foi eu, não. Isso aí é essa pessoa mesmo. Então nós vamos saber separar o que é obra maligna
a ação dele e o que é questão humana, que nós precisamos corrigir. E coisas corriqueiras do ser humano. Sabendo separar isso, tendo esse discernimento, que é Deus que pode nos dar, através do conhecimento da palavra do Evangelho, através de uma capacitação do Espírito Santo, nós vamos corrigir essas falhas, essas brechas, e a nossa vida vai melhorar sempre na nossa caminhada com Deus. Por quê? Sabendo que se é um problema humano, nós vamos corrigir, porque nós sabemos, é a minha parte e a sua parte. Deus não faz por nós o que é a nossa parte. Saber ter discernimento quando é uma casta maligna, uma obra satânica, diabólica e beliânica. Então nós vamos saber nos unir e lutar contra a causa, em o nome do nosso Senhor, expulsar e mandar Belial para o lugar que é onde ele deve estar, que é fora da nossa vida, porque em nossa vida, em minha vida, na sua vida, na nossa vida, nós entregamos ao nosso Senhor, quem habita em nós é Ele, é a sua palavra, é o Espírito Santo. E onde habita o Espírito Santo, não há espaço para ele. Então Deus seja louvado por sua palavra uma vez mais, e que nós possamos, cada dia mais, continuarmos perseverante na palavra do Evangelho, continuarmos em frente e sabendo que o jejum é importante, faz parte da vida cristã, e hoje nós aprendemos um pouco mais acerca do jejum equivocado, que não traz bons frutos, e o jejum com princípios na palavra do Evangelho, o jejum segundo o Evangelho de Cristo, que o nosso Salvador nos ensinou, e que traz muitos benefícios para a nossa vida. No mais, que o nosso Senhor possa continuar falando melhor em cada vida, que o Espírito Santo cele essa palavra, a palavra do Evangelho em nossas vidas, que nós possamos cada dia continuarmos com alegria, olhando para o alto, que é o nosso Salvador, e buscando a Ele cada dia mais, e que Ele, por sua graça e misericórdia, continue cuidando de nós, continue nos guardando na sua palavra, na perseverança, no amor, na graça dEle, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.